Olá, chegamos ao último episódio da minissérie Paulo Freire em Palavras. Com este, completamos 8 episódios em que tratamos de forma breve e simples, mas com todo o esmero de garantir uma inteligibilidade sobre os conceitos chaves aqui tratados. Conscientização, ser humano, diálogo, pensar certo, cultura, política, educação e, por último, hoje, ato de estudar. Conceitos centrais na vasta obra do professor e educador brasileiro Paulo Freire. O brasileiro mais homenageado na história. Ganhou 29 títulos de doutor honoris causa de universidades da Europa e América e recebeu diversos prêmios internacionais, como o da Unesco de Educação para a Paz em 1986. Pela Lei Nacional 12.612, sancionada em 13 de abril de 2012, Paulo Freire torna-se o patrono da educação brasileira. Falar, seja sobre o próprio Paulo Freire, seja sobre seu pensamento, é um desafio constante, pois nos inquieta, nos provoca a assumir um compromisso com a vida, com a humanidade, com e na realidade vivida. Para falar sobre o ato de estudar, para Paulo Freire, apoio-me exclusivamente no texto Considerações em torno do ato de estudar, que abre a sua obra Ação Cultural para a Liberdade e outros. Este texto foi escrito em 1968, no Chile, pelo próprio Paulo Freire. Paulo Freire afirma que estudar é um trabalho difícil, pois exige uma postura crítica sistemática. Estudar é assumir uma atitude séria e curiosa diante de um problema. E esta atitude séria e curiosa, na procura de compreender o mundo, as coisas e os fatos, caracteriza o ato de estudar. Estudar exige sempre de quem o faz esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fatos que observa. Ter uma disciplina intelectual é um dos requisitos necessários para estudar, segundo Paulo Freire. Esta disciplina não se ganha a não ser praticando-a. Ele alerta-nos que na educação bancária a disciplina que se exige é uma disciplina para a ingenuidade em face ao texto, o que impede aos educandos a curiosidade, o espírito de investigação e a criatividade. Na educação bancária, o que é pedido, solicitado aos educandos, não é a compreensão do contexto, do texto em si, mas a sua memorização. Contrário a esta educação bancária, Paulo Freire declara que no ato de estudar, o objetivo é apropriar-se da significação profunda do contexto, do texto. Esta significação profunda tem a ver com a totalidade do texto estudado. Paulo Freire assegura que a atitude crítica fundamental e
indispensável no ato de estudar requer o seguinte de quem se dedica a este ato: que assuma o papel de sujeito do ato de estudar. A respeito disto, ele diz o seguinte: estudar seriamente um texto é estudar o estudo de quem, estudando, o escreveu. É perceber o condicionamento histórico-sociológico do conhecimento. Em outras palavras, é entender que todo o conhecimento está condicionado ao tempo e ao espaço de quem o produz. Logo, temos que levar em conta, ao ler o texto, o contexto em que o texto foi escrito. Para Paulo Freire, no ato de estudar, diante de um texto, não se deve ter um comportamento passivo, procurando apenas memorizar. Diferentemente disto, ele indica que devemos assumir um papel de sujeito. Estudar é uma forma de reinventar, de recriar, de reescrever. Isto não se faz na passividade ao ler um texto. Outro aspecto requerido pelo ato de estudar, segundo Paulo Freire, é que o ato de estudar, no fundo, é uma atitude em frente ao mundo. Ele afirma que estudar é também, e sobretudo, pensar a prática, e pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo. Dessa forma, quem estuda não deve perder nenhuma oportunidade em suas relações com os outros, com a realidade, de assumir uma postura curiosa, a de quem pergunta, a de quem indaga, a de quem busca. Um terceiro aspecto requerido é que o estudo de um tema específico exige do estudante que se ponha, tanto quanto possível, a par da bibliografia que se refere ao tema ou ao objeto de sua inquietude. Um quarto aspecto, apontado por Paulo Freire como um dos requisitos solicitados pelo ato de estudar, diz que o ato de estudar é assumir uma relação de diálogo com o autor do texto, cuja mediação se encontra nos temas de que ele trata. Esta relação dialógica implica a percepção do condicionamento histórico, sociológico e ideológico do autor, nem sempre o mesmo do leitor. Isto implica dizer que o estudante não pode aceitar de forma passiva todas as ideias e os pensamentos do autor, explícitas no texto, mas confrontá-los com a sua própria realidade, ideias e pensamentos. Assim, se recria, se reinventa e se reescreve o texto. Por fim, Paulo Freire alude ainda que o ato de estudar demanda humildade. Quem é humilde e crítico sabe que o texto, na razão mesma em que é um desafio, pode estar mais além de sua capacidade de resposta. Nem sempre o texto se dá facilmente ao leitor. Ele ainda assevera que a compreensão de um texto não é algo que se recebe de presente. Exige trabalho paciente de quem por ele se sente problematizado. Estudar, como bem conclui Paulo Freire, não é um ato de consumir ideias, mas de criá-las e recriá-las. Como podemos então perceber, no pensamento paulo-freiriano, estudar exige disciplina. Estudar não é fácil, porque estudar é criar e recriar e não repetir o que os outros dizem. O que foi tratado ao longo desses 8 episódios é uma
simplificação das ideias e do pensamento de um homem que esteve, a meu ver, além do seu tempo, que com uma humildade soube compreender a incompletude do ser humano e daí elaborou uma teoria e uma filosofia da educação, uma educação libertadora, uma educação que proporciona ao ser humano o despertar de sua vocação ontológica, a busca do ser mais. Agradeço a todos e todas que nos acompanharam nesta minissérie. Foi um prazer partilhar com vocês alguns desses conhecimentos e a minha própria leitura sobre alguns conceitos chaves extraídos na vasta obra de Paulo Freire. Não deixe de comentar, partilhar, curtir, dar o like, clicar no sininho em nossos vídeos. E compartilhe nas suas redes sociais o nosso canal Onjó Pindorama. Nos encontraremos em breve, mais uma vez, aqui no canal Onjó Pindorama.